O Dedinho de Prosa está começando. Hoje nós vamos entrevistar o maestro Luiz Carlos Durrier. Não sei bem se a pronúncia é essa, mas o próprio maestro vai se apresentar e diz: maestro, a pronúncia não está muito certa não, né? Está quase chegando lá. Certo, qual é? É só fazer um pouquinho de carinho no U, que fica meio Durrier. Ah, só tá bom. isso. O senhor é de onde? O senhor é maestro da Orquestra Sinfônica, mas o senhor é de onde? Veio de onde? Que cursos o senhor fez? Um pouquinho, um breve... Eu sou paraibano, nascido Paraibano? Paraibano. É mesmo? Nascido em João Pessoa. Dos 0 aos 24 anos morei na cidade de Bahia. Epa! E depois estudei em João Pessoa, estudei todo o meu ensino primário ainda, né, que hoje é o fundamental, em João Pessoa. Comecei a estudar música no departamento de música, no curso de extensão. E fui estudando violino, depois estudando viola. Participei da Sinfônica Jovem, a primeira versão dela. Cheguei à Orquestra Sinfônica, fiz cursos fora, me tornei regente. De maneira muito simples, caminhando todo dia e estudando muito. Muito, né? Porque a gente tem que estudar muito, não só música, tem que estudar principalmente poesia, prosa, porque música sem prosa não é música, tanto é que existe uma disciplina na música, pouco estudada, chamada de prosódia. Ah, tem isso, é? Tem, ela é fundamental para se fazer qualquer coisa, principalmente quando é a música cantada. E esse é o trabalho, trilhado com muito estudo. Aí você também tem que estudar artes plásticas, tem que estudar a história Tudo, da né? arte, tudo. O maestro convive com um universo grande, então ele tem que entender de direito, porque Isso. tem situações conflitantes, psicologia para entender, tudo um Muito. pouco, né? Mas antes eu quero lhe perguntar o seguinte: qual é a diferença entre maestro e regente? Há uma confusão aí, né? Nenhuma. Não? Não. Ambos fazem a mesma coisa. É? O maestro é um título, é como professor. É um tipo de nobreza na... É o mestre, né? Depois ficou Mestre, maestro. né? Então, é o professor. E o regente é a carreira. Mas o sujeito pode ser, me perdoe tirar a dúvida, o sujeito pode ser maestro sem ser regente. Por exemplo, um André Segovia, ele é tratado como maestro, mas ele não rege nada, né? Pelo conhecimento e... Ele é um mestre. É um mestre, exatamente. Costuma-se carinhosamente chamar pessoas no nível do André Segovia de maestro, como outros também, né? Mas é mais é como se fosse uma concessão de um título. Exatamente. Não é que ele seja maestro. É isso aí? Nós estudamos regência. Nós estudamos regência para, na frente de uma orquestra, conduzir. Mas o título é maestro fulano de tal, ou vai ser regido pelo regente também. São coisas A propósito de André Segovia, que é o maior violonista que o mundo já viu, eu senti a sua sensibilidade, o senhor passou no teste de sensibilidade ainda há pouco, a gente em off conversando, e eu falei no concerto de Aranjuez, os seus olhos lacrimejaram. Qual é a magia que tem o adágio, o famoso adágio do concerto de Aranjuez, que tem aquela combinação jamais vista do corno inglês com o violão? O que é que causa tanta emoção? E o que é que o senhor sente quando o senhor rege um concerto daquele? Bom, vamos lá. A pergunta ficou grande demais, né? Não, ficou. Eu vou tentar sintetizar tudo isso para tornar mais fácil o nosso diálogo e a nossa compreensão. O que é que acontece? Você falou de duas combinações. O corno inglês é um instrumento que tem um timbre muito introspectivo. Então, tudo que é triste e melancólico se confia a ele. O violão, por sua vez, toca basicamente acordes. E uma harmonia que vai sempre deixando a coisa muito calma, triste, melancólica e saudosa. Daí a emoção, porque o concerto, na realidade, faz referência a um lugar, não é o nome de uma pessoa. Aranjuez é um lugar, é um mosteiro. Então, provavelmente, o compositor Rodrigo deve ter tido boas referências sobre os ares, sobre a luz, até uma luz que ele não via, porque ele era cego, o compositor, mas sobre aquele lugar. Então, o que eu digo é o seguinte: o que é que faz a gente se emocionar? É a simplicidade das notas contidas na melodia. Elas estão colocadas de uma maneira tal, numa sequência tal, que faz com que qualquer pessoa se emocione. Pode até externar ou não, mas vai se emocionar.
Qual foi a peça que o senhor regeu que mais... Já aconteceu do senhor, em plena regência, chorar? Já. E aí, como é que administra? Ensaio, mas a gente aprende, né? Ensaio, não num concerto. Não, no concerto a gente tem que se controlar muito, porque o papel do regente é pôr em prática a obra que nós estudamos, que nós ensaiamos, para que você não venha, com a sua emoção, destruir algo que foi construído. Porque se o maestro se emociona demais, ele desanda. Tem que ter um controle. E se ele desanda, imagina a orquestra, né? Essa emoção, ela é passada com os olhos, e os músicos se emocionam consigo, com você também. No entanto, você não pode se desaguar. Tem que se segurar, tem que se segurar, e as pessoas sabem que você está emocionada, sabem que você está conduzindo a música, porque afinal de contas, toda música ela é conduzida, Wellington, pela afetividade. Sem isso, em qualquer circunstância, a música não vai acontecer em sua plenitude. Tem isso, né? Tem. Agora me diga uma coisa, o que é preciso para ser um regente, um maestro? Um grande músico, um músico completo, o cara que já fez doutorado, fez tudo, basta para ser maestro? Não só isso, tem que ter mais alguma coisa. É aquela pessoa que vai poder se comunicar com os colegas da orquestra com as mãos. Um maestro fala com as mãos e com os olhos. É, né? E tem que ter o espírito de liderança, senão não anda, né? Isso, você falou há pouco. Tem que ter o espírito de liderança, trabalhar com psicologia, trabalhar com a afetividade, trabalhar valorizando o músico que você tem, porque um maestro inteligente jamais vai botar uma música que o músico não possa tocar com dignidade. Nem vai dizer a ele que ele não sabe tocar. Exatamente. Então ele cabe a ele escolher e dar os caminhos para a pessoa tocar bem. Mas aí é complicado. Supomos que o senhor vai reger. Imaginemos que na minha terra, Serraria, uma cidade pequena, tem uma pequena orquestra. Aí o senhor vai tocar o Carnaval de Veneza, mas o trompetista não chega. Como é que se resolve? Dando força a ele. Não, mas é uma peça difícil, muito né? difícil, exatamente. A variação do Carnaval de Veneza. Tem várias coisas. Primeiro, se ele não puder tocar, a gente escolhe um outro carnaval para ele tocar. Porque existem outros. Porque o Carnaval de Veneza, na realidade, é uma melodia italiana popular e que se faz o quê? Variações sobre ela. Então, você pode deixar as variações mais difíceis para uma outra oportunidade, por exemplo, pular uma etapa, porque você pode fazer isso. A outra coisa é dando os caminhos, porque mesmo que o trompetista não esteja 100%, mas quando o regente olha para ele e dá os caminhos, as palavras certas, como um passe de mágica, a coisa vai acontecer. Ele chega. Mas já lhe ocorreu em um episódio desse, o senhor chegar para um concerto e sentir que o músico, o solista, não está no nível que é preciso estar? Ou nunca lhe ocorreu isso? Ou o camarada, quando escolhe o repertório da orquestra, é um repertório já compatível com... Essa é a maneira mais inteligente, é você dar às pessoas aquilo que elas são capazes de realizar com dignidade, alegria e emoção. Porque não existe coisa pior do que você estar tocando uma obra, eu já passei por isso, muito difícil, porque você não vai ter o controle de si. Então é necessário, tudo que nós realizamos é pensado de acordo com a qualidade da orquestra. Por exemplo, eu estou na Sinfônica Jovem desde 1997. No segundo semestre eu comecei a reger a orquestra e foi acontecendo as coisas. Então, todo o trabalho, qual era a orquestra que eu tinha? A capacidade dela era essa, então eu ia escolher as obras. Isso aqui pode, isso aqui é difícil, tira, vai ter uma outra oportunidade. Nós vamos chegar lá. Então, uma orquestra é como uma casa, é um tijolo a cada fieira. Todos os dias a gente aumenta uma fieira na qualidade, na capacidade e em tudo que é necessário para ela acontecer. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre o famoso mito do maestro. Com prazer. Tá certo? Dedinho de prosa volta já.